E aí galera, mais uma videoaula de Direito Administrativo 1, hashtag Orgulho de ser exanque. Galera, na última videoaula nós estávamos naquele ambiente árido, sofrido, lá no deserto, visitando as pirâmides do Egito. E hoje estamos aqui para concluirmos o tópico 1 do módulo B, Regime Jurídico Administrativo. Nós já aprendemos que o regime jurídico consiste no conjunto de normas que regulam a função administrativa. Então o RJA, Regime Jurídico Administrativo, representa a dogmática do direito administrativo. O RJA é composto por normas regras, normas princípios e normas postulados, e nós focamos nosso estudo nos princípios que compõem o RJA. Lembrando que os princípios são fundantes, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público, princípios nucleares, que são os princípios LIMP, são estes aqui. Eu falei sobre os princípios LIMP na videoaula passada, enquanto estávamos lá no deserto, e agora tem aqui um esquema sobre os princípios LIMP. E último tópico deste item 1 do módulo B, princípios complementares do RJA. Galera, então muita atenção sobre os princípios LIMP, lembrando que legalidade consiste na subordinação ao direito, que o princípio da legalidade tem vínculo direto com os decretos autônomos, que impessoalidade tem um aspecto de isonomia e o sentido de responsabilização da AP e não do agente. Quando você é vítima de um ato administrativo, você, na verdade, deve processar a AP e não o agente público que praticou fisicamente o ato administrativo. Lembrando que impessoalidade também tem um link com nepotismo. Nepotismo, que significa nomear para cargo em comissão ou designar para função de confiança um parente até o 3º grau, cônjuge ou companheiro. O nepotismo pode ser direto, quando eu nomeio o meu cônjuge, o meu companheiro ou o meu parente para um cargo em comissão ou designo-os para função de confiança. Nepotismo indireto, quando eu nomeio alguém para um cargo em comissão ou designo para uma função de confiança e depois nomeio para outro cargo em comissão ou designo para outra função de confiança o cônjuge, o companheiro ou parente até o 3º grau daquele que eu nomeei primeiro. E aí eu faço a administração, um cabide de emprego de uma família, não a minha. Nesse caso, no nepotismo indireto, não é a minha família, mas é a família de outros. E o nepotismo cruzado, quando eu nomeio ou designo os seus e você, que tem poder de nomeação e designação, o faz em relação aos meus cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau. Lembrando, senhores, que há uma distinção entre cargo em comissão e cargo político. O cargo político é aquele ocupado pela cúpula do 1º escalão da AP. Então são os cargos de ministros, são os cargos de secretários estaduais, os cargos de secretários municipais, os cargos de diretores, superintendentes, presidentes dos entes da API, os cargos top, não é? São o topo do topo, são os chamados cargos políticos, porque eles auxiliam diretamente o chefe da administração pública. Então vejam, o presidente da República é auxiliado diretamente pelos ministros, o prefeito é auxiliado diretamente pelos seus secretários. Portanto, para cargo político, o Supremo ainda negocia, decide, ele ainda está em dúvida se para cargo político vale a súmula do nepotismo. A regra é que não se aplique o nepotismo nos cargos políticos, que são de secretários, ministro de Estado e os diretores das APIs.
Mas para os cargos em comissão, também chamados de cargos comissionados, a súmula do nepotismo, que é a súmula vinculante 13, se aplica tranquilamente. Então, temos essa ponderação, essa distinção entre cargo político e cargo em comissão. Galera, lembrando que sob moralidade, boa-fé e ética e sob publicidade, não nos esqueçamos que a propaganda oficial é possível, mas ela só tem caráter de educação, de orientação e de informação. Fica vedada a autopromoção. Quem realiza obras, quem presta o serviço, quem executa as atividades administrativas, não é o agente público, não é o administrador, é a AP. A autopromoção do agente público, da pessoa do agente, é vedada pelo princípio da publicidade. E atenção, o último princípio limpo, o princípio de eficiência, não se esqueçam, qualidade significa economia e produtividade. Não tem a ver, não tem vínculo com lucro. A administração pública eficiente não é aquela que visa lucro, que alcança lucro. Pode ter resultados negativos, mas existir produtividade, existir qualidade no serviço. E o foco da eficiência é este. Galera, agora atenção, item 1.3, princípios complementares do RJA. Muito cuidado, os princípios fundantes 1.1, os princípios nucleares 1.2 e agora os princípios complementares, item 1.4, perdão, eu disse que aquelas noções básicas de RJA era 1.1, princípios fundantes 1.2, princípios nucleares 1.3 e princípios complementares 1.4, quem sabe faz ao vivo e quem faz ao vivo de vez em quando trupica. Venham comigo, 1.4, hashtag só Exanc, a prova mais que a Exanc na OAB. Para você, atenção, princípios complementares, anotem aí o primeiro deles, princípio da finalidade. Existe uma divergência entre o princípio da finalidade, não é? Eli Lopes Meireles, quando vivo, defendia que o princípio da finalidade consiste na impessoalidade. Então é importante nós conhecermos a definição de princípio da finalidade para Eli Lopes Meireles, porque ele é uma referência em direito administrativo. Eu já vi banca de concurso perguntar a posição do Eli em relação a princípio da finalidade, então você precisa saber, mas a posição de Eli, que equipara a finalidade, a impessoalidade, é posição minoritária. A regra é, princípio da finalidade significa, a AP tem o dever de cumprir as finalidades previstas em lei. Então a administração pública, pelo princípio da finalidade, que é a tese defendida por Celso Antônio Bandeira de Mello, que é a tese majoritária, defende que a administração não tem vontade própria. A administração cumpre as finalidades que a lei define. Tem muito vínculo com a legalidade, porque a legalidade determina que a administração pública cumpra todas as obrigações ou execute as permissões que o direito define. O princípio da legalidade subordina a administração ao direito, ou seja, a pessoa age se o direito determina ou se ele permite, ao contrário dos administrados, que podem agir sempre que não proibidos pela lei. Se não há proibição para o administrado, ele pode agir. Para a AP não, é preciso que a lei obrigue, que o direito obrigue ou que o direito permita. Então, galera, o princípio da finalidade é complementar a legalidade e ele impõe à AP o dever de cumprir as finalidades, as vontades contempladas na lei. O legislador, portanto, é quem define os objetivos que serão perseguidos pela administração pública. Galera, segundo o princípio complementar, isonomia. Nós já sabemos o que é isonomia. A isonomia tem um vínculo com o princípio da impessoalidade. Isonomia significa tratar os desiguais de modo desigual, na medida de sua desigualdade, para igualar as pessoas. Então, isonomia exige que a AP não tenha nem preferidos nem perseguidos.
A AP não pode beneficiar de modo subjetivo, nem prejudicar de modo subjetivo. O agente público só está subordinado ao direito. O agente público deve cumprir o direito. A sua vontade particular é irrelevante, as suas aspirações, seus desejos pessoais são irrelevantes. E o princípio da isonomia exige que a administração trate todos de modo igual, mesmo que estes sejam críticos da administração. Esse princípio da isonomia traz no seu bojo a democracia, o espírito democrático, a convivência com as diferenças. A isonomia exige que a administração pública conviva com a oposição. Isso é muito interessante do princípio da isonomia. Terceiro princípio complementar, a autotutela. Autotutela significa que a administração pública tem o dever de rever os seus atos administrativos. Então, quando a administração pública pratica um determinado ato administrativo, ela tem o dever de constantemente fazer um reexame de consciência, um reexame de ato. Se a administração, a partir do princípio da autotutela, percebe que o ato que ela praticou possui um vício de legalidade, possui uma ilicitude, ela, a administração, deve invalidar o ato administrativo. Então, a presença da ilicitude, da ilegalidade no ato administrativo gera para a administração pública o dever de invalidação. Mas vejam, a invalidação resulta da autotutela, mas ela não é a regra. A regra, meus prezados, é a convalidação. Quando a AP percebe um vício, deve a administração pública, de todos os meios e pelas todas as formas possíveis, retirar o vício da sua conduta. Se a administração tenta convalidar, retirar o vício, mas não consegue, aí o vício é invalidante. O vício insanável gera invalidação. O vício insanável é a exceção. A regra é que os vícios na administração pública sejam sanáveis. Vícios sanáveis resultam em convalidação do ato. Pois bem, mas e se a administração pública não percebe o vício de legalidade? Não percebe a ilicitude que invalidará? Na verdade, o problema que existe naquele ato administrativo é um problema de conveniência, de oportunidade, de mérito. Quando a administração pública pratica um ato discricionário, um ato em que há escolha, em que houve mérito, em que aconteceu uma opção, a AP podia praticar ato B ou ato A. E ela resolve praticar o ato A. Mas depois de praticar o ato A, ela percebe que já não é mais oportuno e conveniente que aquele ato permaneça existindo, surtindo efeitos. Neste caso, quando a AP, no exercício de autotutela, percebe que o ato deixou de ser discricionário, deixou de ser oportuno e conveniente, então quando ela percebe que o ato discricionário deixa de ser oportuno e conveniente, ela faz uma reanálise de mérito. E ao reanalisar o mérito, ela pode revogar o ato administrativo. Invalidação, revogação, componentes da autotutela. Eu invalido por vício de legalidade os atos administrativos vinculados e discricionários. Eu revogo por inconveniência e inoportunidade, portanto, em razão do mérito, tão somente os atos discricionários. Não confundam, meus prezados, a invalidação alcança vinculados e discricionários. A revogação, só os discricionários. Só os discricionários. Hashtag só Exam que aprova mais que Exam que na OAB. Para você... Quarto
princípio complementar, princípio da tutela. Princípio da tutela significa a APD sempre controla a API, você já sabia disso. A APD que resulta do processo de descentralização política, é fruto de normas constitucionais, ela dá origem à API. A API resulta de um processo de descentralização administrativa. A API, autarquia, é criada pela lei. A API, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, são autorizadas pela lei. Vejam, o processo na API de descentralização administrativa é um processo de descentralização legal. A criação / autorização advém da lei. E atenção, galera, se a APD sempre controla a API, este controle eu chamo de tutela. E só para você, a tutela no âmbito federal, ou seja, a APD federal, que é a União, controlando APIs federais, empresa pública federal, sociedade de economia mista federal, fundação pública federal, autarquia federal, por exemplo, INSS. Este controle, esta tutela que a APD federal exerce sobre a API federal, nós chamamos de supervisão ministerial. Supervisão ministerial porque todo ente da API tem um vínculo com um ministério que compõe a APD. Por isso, supervisão ministerial. Não há hierarquia, Jesus guarde isto, não há hierarquia entre a APD e a API. Elas são pessoas jurídicas independentes, autônomas, têm autonomia administrativa. São pessoas jurídicas, uma não é dona da outra. Não existe uma relação de hierarquia administrativa. Politicamente, a API é comandada por pessoas indicadas por quem comanda a APD. Politicamente, não nos interessa para o direito administrativo. A questão é, entre a APD e a API não há relação de hierarquia. Entre a APD e a API existe relação de tutela. E se for a APD e a API federais, a tutela recebe o nome carinhoso de supervisão ministerial. Quinto princípio complementar, princípio da especialidade. Por falar em API, você também já sabe disso, toda API é criada / autorizada para um fim específico. Isso é princípio da especialidade. O ente da API, ao contrário dos entes da APD, que tem finalidade genérica, o ente da API tem finalidade específica. Ele é criado, autorizado para um fim, um objetivo específico. Cuidar da saúde, administrar as finanças, prestar um tipo de serviço público. Vejam, o ente da API tem fim específico, todo o seu patrimônio é voltado para aquele fim específico. Então, por exemplo, em Uberlândia, o DEMAI, Departamento Municipal de Água, é uma autarquia que cuida da água e do esgoto, que zela pela água e pelo esgoto em Uberlândia. O DEMAI não pode ter bens nem dinheiro envolvidos em outras áreas que não água e esgoto. O DEMAI não fornece cultura, não fornece educação, não fornece saúde, não foi criado para estes outros serviços públicos de altíssima relevância, mas não é a finalidade do DEMAI. O princípio da especialidade impede que o DEMAI desvie seu dinheiro e seu patrimônio para outras atividades que não as suas atividades próprias. O princípio da especialidade é meio egoísta, porque ele diz assim: o ente criado para um fim não pode ter outros fins. Então ele só fica ali, focado naquilo. Isto é o princípio da especialidade. Sexto, saborosíssimo esse princípio da segurança jurídica, cai muito em prova, despenca em concurso público. Princípio da segurança jurídica define que a AP tem o dever de agir com coerência lógica. A AP não pode gerar instabilidades na sociedade que ela administra. A AP deve zelar por esta sociedade, cuidar do interesse público. Por óbvio, portanto, consequência lógica, a AP deve agir sempre pautada numa programação
E mais, a administração pode mudar o seu modo de pensar, mas esta mudança deve ser amplamente divulgada. Não pode a administração surpreender o administrado. Então você que paga um imposto todo mês, num determinado dia, de uma determinada maneira, não pode ser surpreendido num determinado mês com uma mudança radical que inviabilize a sua conduta. Você que procura administração pública todos os anos para renovar uma licença do seu estabelecimento comercial, há um procedimento. Você não pode ser surpreendido com uma mudança brusca desse procedimento da noite para o dia. Então, as mudanças na administração pública, a fim de garantirmos a segurança jurídica, devem ser mudanças lentas, graduais e seguras. Coerente ou não, este era o lema do regime militar de 64. Quando os militares ascenderam ao poder, eles disseram: nós devolveremos o poder à sociedade civil. E quando devolveram, disseram: estamos devolvendo de modo lento, gradual e seguro. As palavras em si não têm valor. O princípio da segurança jurídica tem muito valor. E ele significa isto: garantia para o cidadão. O cidadão não pode ser surpreendido. Por exemplo, a administração pública interpreta as suas próprias normas e as leis, criando normas de um modo. Não pode da noite para o dia mudar a interpretação, aplicar interpretação retroativa. Isso não é possível. Isso gera instabilidade jurídica, econômica, social, cultural. Meus prezados, a segurança jurídica exige da administração uma postura coerente, rotineira, habitual. Muito cuidado. O princípio da segurança jurídica no Brasil é demasiadamente desrespeitado. Sétimo princípio complementar e penúltimo da aula de hoje é o chamado princípio da hierarquia. Meus prezados, hierarquia na administração pública tem duas ideias: subordinação e coordenação. A subordinação na administração pública gera chefe e inferior, superior e inferior. E o importante é perceber que há uma troca de atribuições entre eles, e você já sabe disso. A hierarquia, nesta ideia da subordinação, nessa relação vertical, gera delegação de atribuições que são do superior para o inferior por determinação do chefe, e avocação de atribuições que saem do inferior e são assumidas pelo chefe por determinação do chefe. Então, a delegação de atribuições do chefe para o seu inferior e a avocação, que é o processo contrário, atribuições que saem do inferior e vêm para o chefe. Ambos atos, delegação e avocação, ocorrem porque o chefe define. Ele é que dá a ordem. Resultam nesta hierarquia. Mas a hierarquia também tem um outro aspecto. O aspecto de coordenação, de cooperação eterna entre a administração pública. Na AP não há rivais, não há competidores, há parceiros, colaboradores, há colegas de trabalho. Isso é principiológico. Nós não competimos na administração pública, nós colaboramos entre si e com outros externos à AP, os entes em colaboração, por exemplo, para servirmos a sociedade, para fornecermos a função administrativa, para gerenciarmos o interesse público com muita eficiência. Então, a relação de coordenação, ela gera uma delegação, mas é a delegação horizontal, a delegação entre pares, a delegação entre colegas,
onde não há uma relação de subordinação. Não há chefe, nem superior, nem inferior, nem subordinado nesta delegação entre pares, fruto deste movimento de coordenação que rege a administração pública. E por último, derradeiro princípio complementar da videoaula de hoje, porque existe ainda o 9º princípio complementar, que é o devido processo legal, mas ele não está na videoaula de hoje. A videoaula de hoje se encerra com o 8º princípio complementar, o princípio da motivação, e na próxima videoaula nós teremos o 9º, e aí sim, derradeiro princípio complementar, que é o devido processo legal. Eu abro uma videoaula só para falar de devido processo legal com você. Hashtag só Exanc aprova mais que Exanc na OAB. Princípio da motivação consiste no dever que a administração pública tem para justificar os atos administrativos que ela pratica. A administração não é dona, não é proprietária, é gerente, é curadora, é gestora. Ela cuida do patrimônio público, ela gerencia o patrimônio público, ela zela por nós administrados. Portanto, tudo que ela faz deve ser fundamentado. O princípio da motivação exige fundamentação jurídica, fundamentação fática. A administração pública precisa entender que ela deve apresentar os fatos que justificam aquele ato e apresentar também o direito que justifica aquele ato. A motivação, inclusive, além de princípio, é um elemento ou requisito, conforme o doutrinador, formal do ato administrativo. Nós aprenderemos futuramente que o ato administrativo praticado sem motivação possui um vício insanável que gera invalidação, salvo se eu motivar após o ato e aí convalidar o ato. Vejam, a motivação é justificativa, fundamentação, é a explicação que eu dou para a sociedade por qual motivo, razão, o que me levou enquanto agente público a tomar aquela decisão. Isto é princípio da motivação. Galera, hashtag só Exanc aprova mais que Exanc na OAB. Por hoje a videoaula encerra aqui, até a próxima, valeu, brigadu.